dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, nosso canal aí tá bombando, né? As pessoas estão começando a curtir mais, a se interessar pelas magias, principalmente, né? Então, anuncio que em breve já teremos uma nova magia, vamos fazer novas coisas. E também eu pretendo começar, depois que encerrar essa parte dos significados simplificados das cartas do tarô, eu pretendo começar com a ensinar vocês a fazer o jogo e também a entender como elas funcionam para se ver as vidas passadas, né? Que é um trabalho meu, assim, que eu desenvolvi ao longo do tempo, né? Não que outros talvez não façam isso também, mas eu desenvolvi a minha estratégia, a minha forma de trabalhar com relação a saber quem você foi, uma vida passada através do tarô, o que te aconteceu, qual é o teu karma, tá, pessoal? Então hoje nós vamos falar sobre o Arcano 13, a morte. A morte, filha dos grandes transformadores, senhora dos portais da morte. Arcano 13, signo de Escorpião, palavra-chave, morte. Letra hebraica, Num. Eu sempre, como eu falo da morte, eu uso uma meditação aqui de um dos livros de tarô que eu tenho, um livro antigo, e eu vou usar essa meditação para vocês, para a gente começar a entender um pouco sobre essa história da carta da morte, que é essa cartinha aqui que a gente está vendo, pessoal. Ó, tá? Esse cavaleiro, né, numa armadilha, numa armadura, perdão, né, tem um bispo ali embaixo recebendo ele, tem outras pessoas. Então vamos lá para a nossa meditação orientada sobre a morte. Com a sensação de abandono, frio e imóvel, seu corpo parece despencar. Seu peso, provocado pelos fardos acumulados na vida terrena e pelos apegos emocionais, parece diminuir à medida que seus sentimentos ficam para trás. Começa a longa jornada, no princípio com tristeza e arrependimento. Mas, gradualmente, a alma resplandecente se desliga do corpo e se eleva, buscando a distante luz branca mais além. A jornada de sua alma se concentra em algum ponto acima dessa estrela. A luz interior ofusca a dor exterior provocada pela vida. A libertação é uma dádiva divina, um descanso das dependências, dos apegos a padrões decadentes, o início de uma nova aventura. Você pode ver o pequeno mundo físico deixado para trás, enquanto o grandioso mundo espiritual cresce à sua frente. Lá somente a escuridão, aqui o sol eterno. Você foi crucificado em seu próprio corpo, mas agora está livre. Então essa é a meditação que eu sempre uso para fazer o pessoal entender nos meus cursos de tarô, né? Aliás, pessoal, estou aberto a negociações, né? Mandem um e-mail para mim aí, se vocês quiserem fazer um workshop de tarô nas suas lojas esotéricas, por aí ao longo aqui da região norte, até Porto Alegre, tá? Eu moro aqui em Passo Fundo, então estou aberto aí a negociação para vocês aí fazerem, me chamarem para dar um curso, então, com meditações, né? Para saber jogar o tarô e também para essa coisa das vidas passadas aí, que é uma técnica que eu estou ensinando às pessoas. Pessoal, assim, todos os povos antigos, né, os povos primitivos, né, os xamãs, né, até mesmo dentro do budismo, né, todas essas pessoas que se tornam sacerdotes, né, até mesmo no Osho, lá nessas seitas religiosas, né, filosofias religiosas, tá? Existe um processo de morte de um cidadão que existia até então, tá? E depois ele morre, aquele cidadão, digamos que um cidadão civil, né, no mundo ocidental, e ele se torna, depois desse processo, desse ritual que acontece de morte, ele se torna um novo cidadão, com um novo nome, batizado com uma nova identidade, né, e com um objetivo espiritual totalmente diferente daquele do passado. Então esses rituais acontecem já há milênios, né,
E a gente costuma dizer que o que acontece? A morte é, na realidade, uma transformação, uma mudança, né? Uma passagem de um estágio para outro, certo, pessoal? Ela também é uma libertação, tá, pessoal? Ela é um desapego a posses materiais, a ideias, a relacionamentos. É uma necessidade de modificar a forma como você vê a si mesmo e também aos outros, tá, pessoal? Sempre me pergunto assim, a morte, ela pode significar a morte física? Dependendo da conjuntura, de como você faz essa conjuntura no tarô, ela pode significar sim, ela pode significar morte. Ela é normalmente, ela se é num caso de amor, significa que vai, ou se você está falando sobre essa pessoa que você ama, se esse relacionamento não está bem, significa que está havendo um desapego. Significa que essa pessoa, se você está falando especificamente, se você quer saber quem é essa pessoa e dar a carta da morte, significa que essa pessoa é uma pessoa que não se apega facilmente, né? Que é uma pessoa que está necessitando mudar, que está necessitando de uma transformação, tá? E com relação às mudanças, elas podem acontecer muito rapidamente quando dá a carta da morte, e no sentido invertido da carta, ou no sentido negativo, dependendo da conjunção das cartas, ela pode ser o contrário, ela pode ser uma mudança dolorosa, morosa, né? Ela pode acontecer de uma forma muito devagar, arrastada, depressiva. Então a morte, ela tem suas nuances, né? De transformação, de mudança, de desapego, de deixar para trás, tá? De pessoa desapegada, tá? De pessoa que está querendo, está necessitando enxergar-se de outra forma, certo, pessoal? Então, assim, sempre é o abandono, é deixar para trás as situações antigas, né? É renascimento, é querer surgir novamente, né? De outra forma, com um outro endereço, um outro nome, tá, pessoal? Então, assim, é uma necessidade de se renovar, de se separar, né? De deixar para trás as coisas que não te servem mais, até de se deixar para trás em certos momentos, né? Aquela necessidade de morrer aquela pessoa e nascer outra totalmente diferente, não é? Uma vida passada, com certeza, aí depois a gente vai falar especificamente disso, pode significar tudo isso que eu falei, né, que uma pessoa foi assim, mas também, dependendo da conjunção, pode ser uma morte, né, que aconteceu, né, ou você matou alguém, ou você foi morto, vai depender da conjunção que você vai ter no tarô, tá, pessoal? Então, assim, ó, a morte é uma coisa de se ver de outra forma, de se enxergar de outra forma, tá? É, também pode ser a morte de uma parte de si mesmo, uma parte de você que acreditava em alguma coisa, em alguém, né? E aí você passa a não acreditar mais nessa coisa ou nessa pessoa, né? Então, a morte de uma parte de você, tá, pessoal? Então, a gente falou hoje sobre o arcano 13, né, do signo de Escorpião, palavra-chave mesmo é a morte, né? A filha dos grandes transformadores, senhora dos portais da morte. Pessoal, essa é a transformação, esse é o momento que a gente precisa mudar, é o momento que a gente precisa entender que às vezes do jeito que está não está dando certo, do jeito que a gente está indo também não está dando certo, tá? E é necessário que a gente se entenda, tá? E que algumas coisas, tá, tenham que renascer, tenha que morrer algumas coisas para poder surgirem outras. Transformação sempre é necessária, mudança sempre é necessária, pessoal, tá? Curta o meu canal aí, pessoal, vamos se inscrever, eu preciso de muitas inscrições aí para continuar bombando esse canal, tá, pessoal? Então, assim, daqui a pouco eu vou aparecer aí, eu tô para fazer algumas entrevistas, tá? E fazer algumas magias aí para vocês, tá, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia, até lá.